Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre um filme muito bom que se chama Homem-Aranha através do Aranhaverso. Parêntese, já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações, isso é bem importante pro canal continuar a crescer. Obrigado. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção ao fato de que essa não é uma animação tradicional. A maior parte das grandes produções de animação no circuito comercial tem se dividido entre a busca por um realismo, pelos, cabelos, movimentos parecidos com o que a gente veria na natureza, caso, por exemplo, o da Pequena Sereia, a parte no fundo do mar, ou então a gente tem uma vertente muito mais infantil, mais lúdica, de traços arredondados, de mundos simplificados, como por exemplo foi o caso do Super Mario Bros. Recente. Tem vídeo tanto do Super Mario quanto da Pequena Sereia aqui no canal também. Mas o que a gente vê aqui no Aranhaverso é algo muito diferente, porque é uma mistura de estilos e técnicas que não costumam conviver dentro do mesmo filme. Aqui tem o 2D com o 3D, existem segmentos em Lego, em neon, em pop art, tem um pouco de tudo misturado aqui de uma maneira muito coerente, explorando principalmente o tempo e o espaço, que são as matérias-primas do cinema, de qualquer filme, animação ou não. Isso significa que o tempo se dilata ou se encurta, que a gente vai ter muitas histórias paralelas, a gente vai ter espaços que podem parecer infinitos ou que tem um fundo absolutamente chapado atrás dos personagens, como num desenho 2D. Por exemplo, um dos adversários encontrados pelos heróis é feito de pergaminho e um dos vários Homens-Aranhas disponíveis, ele tem a impressão de ser recorte de papel, porque ele vem de um movimento punk britânico. Existem menções aos quadrinhos, de fato, aparecem os quadrinhos e o número de onde esses personagens surgiram. Quando a gente diz que a gente quer ver uma animação boa que explore essa linguagem, não é só uma que tem uma técnica muito refinada, um software muito avançado. O que a gente fala é isso, é trazer para o cinema alguma coisa que o live action não poderia fazer. Essa explosão de cores, de sons, de texturas, de materiais é exatamente o que a gente espera de uma animação ambiciosa, ousada, que não tenta imitar o real, pelo contrário, ela quer a maior distância possível dele. Muito tem sido dito sobre a representatividade nessa nova trilogia do Homem-Aranha, isso faz sentido porque a gente tem um personagem negro e a família dele à frente da trama, mas eles não são apenas totens da diversidade, como a gente chama. O tratamento não é estereotipado. Aqui no Homem-Aranha a gente tem uma família negra de classe média e apesar de o garoto ser marginal entre os vários Homens-Aranhas disponíveis, nada na etnia ou na identidade desse personagem é vista como fraqueza ou como motivo de escárnio, de humor. Outro ponto muito interessante aqui é que a gente não admira apenas a técnica, a dificuldade de fazer esse filme, mas também a capacidade de ser muito expressivo a partir de elementos mínimos. Tem uma parte considerável dos planos em que os personagens estão vestindo máscaras, não só o Miles Morales, mas também a Gwen Stacy, e mesmo assim a gente consegue enxergar por trás daqueles traços muito simples das máscaras, quando eles estão tristes, com medo, com raiva. A propósito da raiva, a gente tem sim um vilão aqui com manchas que tenta acertar contas do passado com o protagonista, mas na verdade os principais vilões ou adversários do Homem-Aranha são outros Homens-Aranhas. Não porque eles sejam pessoas profundamente malvadas, mas porque ele tem um ponto de vista político sobre como organizar a sociedade que difere aquele do Miles Morales. Enquanto os outros participantes do Aranhaverso acreditam que vale a pena você sacrificar uma pessoa ou poucas pessoas em nome da humanidade, o Miles é utópico e ele prefere pensar que dá pra salvar todo mundo. Naquele dilema do bonde de atropelar uma pessoa, atropelar outra, o Miles quer fugir dos trilhos e não atropelar ninguém. Além disso, a gente comemora o fato de que, apesar de ter tantos estilos, sobreposições, cores, luzes mudando o tempo inteiro, existe um cuidado importante, tanto da montagem quanto dos diretores, de garantir que depois de uma cena de ação profunda, por exemplo, tem um instante de contemplação, que a gente vê os personagens assimilando o trauma do que acabou de acontecer. Mesmo a representação do multiverso é muito mais interessante do que outros filmes que abordaram esse tema, porque, por exemplo, o Doutor Estranho, ou mesmo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eles não paravam de se explicar. Existiam personagens que ficavam dizendo uns aos outros como funcionava, o que você podia fazer, até onde você podia atravessar, mas as explicações estão praticamente ausentes aqui. O que os diretores preferem é que a gente veja isso em imagens. Eles tratam o espectador com muito mais respeito e inteligência, porque eles acreditam que a gente pode deduzir o funcionamento desses vários mundos sem precisar de um pequeno manual de instruções antes. Mesmo as famosíssimas cenas de outros filmes do Homem-Aranha, mesmo em live action, como mortes de familiares ou bondes caindo no abismo, são ressignificadas. Aqui os personagens estão cientes de que já houve outras histórias do Homem-Aranha antes, e eles nunca tratam como se eles estivessem vivendo essa aventura pela primeira vez. Fala-se muito em ser picado por uma aranha, desenvolver poderes, mas a partir de uma consciência de que já existe muita história prévia do Homem-Aranha. Este não é apenas um filme sobre este personagem dos quadrinhos, ele também é um filme sobre filmes. Ele fica pensando o tempo inteiro de que maneira você pode legar o seu honrado, familiar ou cinematográfico sem se prender a ele e podendo seguir o seu próprio caminho.
Também é muito bonita essa ideia democrática de que todas as pessoas poderiam, a princípio, ser Homens-Aranhas. As histórias em quadrinhos ou envolvendo efeitos e poderes geralmente estão muito concentradas na ideia de uma pessoa escolhida pelo destino para liderar uma revolução, para salvar o mundo. Neste contexto do Aranhaverso, no entanto, o que o Miles Morales encontra são centenas de outros Homens-Aranhas, o que inclui um garoto indiano, uma mulher negra grávida ou um pai com o seu bebê de colo. Dessa vez, o trabalho de Homem-Aranha é visto como algo sindicalizado dentro de uma empresa. É muito interessante essa imagem dos vários Homens-Aranha se encontrando. E no final, o Miles Morales sim tem poderes e quer ser reconhecido por isso, mas ele também percebe que ele não é o único no universo. Essa posição em que ele se encontra também pode ser vista como uma metáfora bastante interessante da adolescência e da emancipação em relação ao controle paterno. Isso porque tanto ele quanto a Gwen lutam com o controle desses pais que não os entendem e com quem eles não podem falar sobre quem eles realmente são, mas que eles amam muito apesar dessa diferença de gerações. Tornar-se o Homem-Aranha nesse contexto também é enfrentar um ritual de passagem à fase adulta. Mesmo o trabalho de vozes impressiona muito nesse filme, eu pude assistir a versão legendada, e a gente tem excelentes atores negros e latinos em particular que transmitem uma fragilidade, um conflito e uma dúvida muito preciosos, porque retiram os super-heróis dessa posição de alguém super virtuoso, de uma moral inabalável, que sempre sabe o melhor caminho a tomar. Pelo contrário, as figuras aqui são muito torturadas em relação ao que elas já fizeram, até onde elas podem ir, e se esses poderes não podem no final ser uma maldição. Se existe um único problema aqui, ele é um grande problema, é o fato de não ter um final. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, sofre dessa síndrome de filmes do meio, como ele é o segundo da trilogia. Ele oferece uma série de aventuras e quando ele chega no clímax, se prepara para algo muito importante acontecer, ele apenas acaba. Não que ele tenha um final aberto, permitindo várias interpretações, ele apenas não tem um final. Aparece na tela, continua, e a gente vai ter que ver o que acontece de fato no terceiro e último filme da trilogia. É compreensível que todas as histórias se conectem, mas os filmes também precisariam funcionar de modo autônomo. É um tanto anticlimático a gente chegar, depois de 2 horas, 2 horas e 20, de uma construção excelente de história, de personagens, de imagens lindíssimas, e terminar de maneira um tanto abrupta, sem resolver nem um pouco dos conflitos que ele está lançando. Ressalvas à parte, é sempre um prazer poder encontrar no circuito comercial animações com essa qualidade, com essa dedicação à técnica, à linguagem do cinema. Aqui não existe apenas um roteiro que é ilustrado, mas tem um pensamento profundo por trás de cada cor, de cada enquadramento, de cada luz, de cada textura ou técnica de animação empregada. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se gostou do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Deixe seu comentário aqui, não se esquece de seguir o canal e também de ler os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!